Shalom, eu sou Orochi Ezra, criador do canal Or Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos dando continuidade ao tema relacionado com a chamada Torá Shebial-Peh, a Torá oral. No vídeo anterior nós comentamos um pouco sobre a transmissão oral da Torá, com base na introdução de Mishneh Torah ou de Pirkei Avot, quando o texto ele interpreta Shemot, Êxodo capítulo 24, o versículo 12, que diz assim: sobe a mim ao monte, fica lá, e dar-te as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. A tradição ela vai interpretar a expressão lei como sendo uma referência à Torá escrita e a expressão mitzvah, mandamento, como sendo uma explicação da Torá escrita, ou seja, uma forma alusiva da Torá oral. Isso, segundo a tradição, é algo que está implícito. É claro, obviamente, que a Torá oral, existe duas formas de se compreender a chamada oralidade da Torá. Existe a Torá, o conceito de que a Torá, antes de ela ser compilada por Moisés, ela já existia, já era praticada pelos patriarcas e por exemplo, como por Hano, Enoque, Noa, Shem, os filhos de Noa, que são vistos como sumo sacerdote dentro da literatura judaica, e até então ela ser compilada por Moshe. E existe a ideia, que é a ideia judaica rabanita, de que no momento em que a Torá escrita foi transmitida a Moshe, foi dado juntamente com a mesma Torá escrita a sua explicação, ou suas explicações, a chamada Torá oral. É claro que o judaísmo rabínico, ele cria esse tipo de ideia ou de conceito para supervalorizar a Torá, para espiritualizar aquilo que já é espiritual. E em se tratando desses temas, dessas questões, o judaísmo nazareno ele tem as suas reservas, não há uma total receptividade. O problema no que se refere à Torá oral é uma total recusa. O judaísmo nazareno ele procura manter uma neutralidade, procura ser crítico, e examinar tudo e reter o bem daquilo que nós estudamos e daquilo que nós aprendemos. Então a Torá oral, ela obviamente já existia. Por exemplo, quando se fala dentro desse tema, isso é muito significativo porque dentro da visão cristianizada, os segmentos cristãos eles recusam justamente a Torá por entender que a Torá se baseia em um texto que há na carta de Rav Shaul aos Gálatas. Eles entendem com base nesse escrito que a Torá ela passou a existir apenas com Moshe. Por isso que é atribuído dentro dos segmentos cristãos a lei de Moisés, como se a lei fosse de Moisés. Na verdade, a lei foi dada ao povo judeu por intermédio de Moshe, por intermédio de Moisés. Então, se ignora o aspecto da Torá antes da sua compilação, antes do seu registro escrito, mas já havia uma transmissão oral. Isso está implícito e explícito em diversas literaturas judaicas, como Sefer Yashar, como Yovelim, como tantas outras literaturas que retratam esse aspecto da oralidade da lei. O que o judaísmo rabínico aplica, ele dá um caráter espiritualizado, vai dizer que a explicação vem juntamente com a Torá escrita, o que nós não somos de acordo com essa visão. Até porque quando você analisa as ordens, Sedarim e os tratados rabínicos, nós iremos ver muitas questões que foram debatidas e discutidas pelos sábios da Torá posterior à entrega da Torá no Monte Sinai. É claro que o judaísmo rabínico também tem explicações quanto a isso, mas respondem, mas não explicam de fato essas razões. Então, com base nisso, há o aspecto da transmissão oral. Hoje nós iremos comentar um pouquinho o que seria a tradição oral dentro do âmbito jurídico, para que a pessoa possa entender a importância da Torá oral, das suas explicações e as dificuldades que se cria quando se rejeita essas explicações, pois há textos dentro da Torá que, se interpretado de uma forma literal, ou seja, na sua literalidade, gera-se e cria-se
outros problemas, como nós tratamos no vídeo anterior. Geralmente aqueles que rejeitam a Torá oral, eles se baseiam em alguns argumentos, que são esses que eu vou expor agora. O primeiro deles está baseado em Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 8, onde o texto ele vai deixar implícito ou explícito, né, que havia os grupos que competia o julgamento, né, a aplicabilidade da lei, eram os sacerdotes, os profetas e os reis. Isso está em Devarim, capítulo 17, versículo 8, quando vai falar dos sacerdotes e levitas. No capítulo 18, nós temos a partir do versículo... Ainda no capítulo 17, a partir do versículo 14, nós temos os deveres e a eleição de um rei. E no capítulo 18, verso 15, nós temos as promessas de um grande profeta. Então, com base nesses 3 versos, geralmente esses grupos eles vão alegar que a autoridade para julgar competia somente aos sacerdotes, aos reis e aos profetas. Esse é o primeiro argumento, a primeira alegação. A segunda alegação é de que, com base em Matitiahu, Mateus capítulo 23, vão dizer que os fariseus eles roubaram, usurparam a autoridade para julgar. Vão dizer que eles não tinham tal competência porque eles não existiam na época de Moisés. Então, na época de Moisés não havia fariseus, não havia saduceus, não havia, na verdade, nenhum grupo religioso que parece, a qual o chamado Ketuvim Netzarim, o Novo Testamento, ele vai demonstrar dentro dos seus registros. Então, essa é a segunda alegação. Obviamente que quando se fala da existência, né, geralmente esses que utilizam esse tipo de argumento, eles tratam pouco de alguns aspectos particulares. Por exemplo, os fariseus, assim como qualquer outro grupo, eles não existiam na época de Moisés, mas a Semirá, que é a autoridade transmitida, a transferência de autoridade, sim. Então nós iremos ver isso justamente no capítulo 18 de Shemot, na Parashá Itro, né, onde Itro, o sogro de Moshe, vai dar-lhes orientação para que ele pudesse eleger homens para que pudessem juntamente com ele julgar, a fim de diminuir a carga dele, assim também como as cargas do povo. E em Bamidbar, no capítulo 11, a partir do versículo 11, Moshe ele vai fazer essa eleição, ele vai escolher homens que pudessem juntamente com ele julgar e trabalhar as causas do povo. E o texto vai dizer que o Eterno tira da Ruach, do Espírito de Moshe, e transmite para esses 70. Inclusive é com base nessa passagem que foi instituído o chamado Supremo Tribunal, o chamado Beit Din Gedolá, o tribunal de instância máxima dentro no Sinédrio, que julgava causas que o tribunal de 23 ou de 3 não poderia julgar. Então esse tribunal ele residia dentro do templo, conforme nós iremos ver aqui. Então a Semirá, ela sempre existiu, desde Moshe. Justamente com base nisso, explicando a Semirá, que tanto a Mishneh Torah quanto Pirkei Avot, logo na introdução, eles vão dizer, porque a Torá foi dada a Moshe no Monte Sinai, e Moshe a transmitiu a Yehoshua, e Yehoshua aos profetas, e os profetas aos homens da grande assembleia. Então esse texto, na verdade, ele não está enfatizando a oralidade da Torá, mas sim a Semirá, a autoridade transmitida para que esses homens pudessem julgar. E ele vai remontar, se pegarmos Mishneh Torah, e é muito longo o texto, nós iremos ver que a Semirá, desde dos chamados homens da grande assembleia, Anshei Knesset Hagedolá, se nós retrocedermos, eles vão fazer vão retroceder até Moshe, até o momento que Moshe recebe a Torá, as pedras da Torá no Monte Sinai, mostrando que esses homens, a ideia do texto é mostrar que esses homens tinham autonomia, tinham autoridade para julgar. Então a ideia do texto é Semirá
transmitida. Há um tratado dentro do Mishneh Torah, e nós vamos utilizar bastante esse tratado, que é chamado de Sanedrin Verhal Nashim Hamesorim Lahem. É um tratado que ele vai discutir a competência desses tribunais. Nós iremos utilizar. Logo na introdução, no primeiro capítulo desse tratado, ele vai comentar, Rambam irá comentar o versículo 18 do capítulo 16 de Devarim, né? Então, para aqueles que dizem que somente os reis, sacerdotes e profetas poderiam julgar, Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, o verso 18, ele vai dizer assim: juízes e oficiais, algumas traduções vão trazer policiais, porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Comentando esse texto, Rambam, no Mishneh Torah, nesse tratado comentado, né, que é Sanedrin Verhal Nashim Hamesurim Lahem, ele vai dizer: é um mandamento bíblico positivo designar juízes e oficiais de execução em todas as cidades, em todas as regiões, conforme Devarim, Deuteronômio 16, 18, declara: designem juízes e oficiais de execução em todas as suas portas. Juízes refere-se aos magistrados, cujo comparecimento é fixado em um tribunal perante os quais os litigantes aparecem. Os oficiais referem-se àqueles equipados com um boleto, com um chicote, que estão diante dos juízes e patrulham os mercados e as ruas para inspecionar as lojas e regular os preços e as medidas. Eles infligem punição corporal a todos os infratores. Suas ações são controladas inteiramente pelos juízes. Então o texto ele vai trabalhar essa questão, mostrar que os juízes, né, e oficiais seriam delegados primeiro em todas as tribos, né, não somente em Jerusalém. Nós devemos trabalhar qual era a identidade desses juízes. No capítulo 2 desse mesmo tratado, né, no Maseret 2, Rambam vai explicar que esses juízes eles seriam de 3 grupos diferentes. Eles seriam de sacerdotes e levitas, e israelitas, ou seja, cada tribo ele teria eleito juízes que viessem julgar dentro de suas portas. O tratado, né, esse tratado, ele vai trabalhar questões relacionadas justamente à corte, ao tribunal. Ele vai especificar, por exemplo, ele vai dizer de quantos juízes seria cada corte. Ele vai dizer que haveria 2 tribunais, né? Haveria um tribunal de 71 juízes dentro do templo em Jerusalém, e um tribunal de 23, com quórum de 23 juízes na entrada do templo. Na verdade, haveria 2 tribunais, um na entrada e um próximo do monte do templo. Então haveria esses 2 tribunais de 23 em Jerusalém, fora o tribunal de 71 juízes em Jerusalém. E além desses tribunais, haveria ainda em cada cidade dentro das tribos um tribunal que deveria julgar. Se essa cidade fosse uma cidade com pelo menos 120 habitantes ou mais, esse tribunal ele deveria compor uma corte de 23 juízes. Se fosse uma cidade com menos de 23 habitantes, essa corte deveria compor pelo menos 3 juízes, para que no momento do julgamento não viesse ter um empate, né? Então a ideia era sempre votar contra ou a favor e ter um vitorioso, ter um ganho na hora do processo judicial. E esse tratado ele vai dar detalhes sobre isso, sobre como era entendido, questões relacionadas com a semirá. Havia até a semirá temporária, ou seja, você delegava alguém para julgar uma causa temporariamente até a presença de alguém mais qualificado para fazer tal julgamento. Então a semirá ela sempre existiu. E esse capítulo 16, o verso 18, ele vai dizer que vai classificar 3 grupos de pessoas que poderiam ser levantados, ou seja, receber essa semirá para julgar: sacerdotes, levitas e israelitas. E
cada tribo teria o seu tribunal. Se dentro de uma tribo tivesse pessoas de outras tribos, ou seja, se em uma tribo tivesse, uma tribo de Zacá, tivesse pessoas da tribo de Dan, deveria ser composto dois tribunais, né? O tribunal da tribo de Zacá julgaria aqueles que fizessem os integrantes da tribo de Zacá. Os da tribo de Dan seriam julgados justamente pelos danitas, ou seja, o tribunal composto por danitas. Então cada um julgava, cada tribunal julgava as pessoas da sua tribo titular. Isso é estabelecido. Rashi, quando ele comenta o capítulo 16, o verso 18, ele vai basicamente dizer a mesma coisa. Todos os comentários, eles giram em torno disso. Por exemplo, existe uma obra, eu vou ler esse material aqui para vocês agora. Ele diz assim, Rashi 16, 18, ele diz, Rashi explica que cada cidade deve estabelecer tribunais em todas as suas portas. Existe uma obra de Yaakov Ben Asher, é uma obra denominada de Tur-Haó. Nessa obra, é uma obra medieval, ele vai dizer assim, juiz e oficiais de execução. Moisés anexou essa porção imediatamente depois daquela que trata das festas envolvendo peregrinação a Jerusalém, para nos dizer que, embora ele nos ordenasse a fazer as peregrinações ao lugar onde os sacerdotes realizam seu serviço, e você tem uma oportunidade de consultá-los sobre qualquer assunto que lhe seja de interesse, seja de natureza legal ou ritual, isso não é suficiente. E você deve nomear um mecanismo apropriado em cada cidade, ou seja, juízes e oficiais de execução. Nessa obra ainda ele vai comentar um comentário de Narmânides. Ele vai dizer, Narmânides escreve que, na verdade, já em Êxodo 21, 6 e 22, 7, a Torá presumiu claramente a existência de um judiciário. Então, os estudiosos da Torá, eles interpretam e são unânimes em interpretar tais passagens como sendo uma alusão aos tribunais anexados em cada tribo, em cada cidade, e a presença de um judiciário, de uma corte, e nessa corte seria composta basicamente por, primeiramente, sacerdotes e por israelitas, né, dentro de existente em cada uma das tribos. Então a ideia de que somente os sacerdotes poderiam julgar, somente os profetas poderiam julgar e os reis, ela é inconsistente dentro de uma perspectiva escritural. Por exemplo, há um tratado ainda dentro do Mishneh Torah chamado de Yesod HaTorah, a partir do capítulo 7, aonde se estabelece uma série de leis e regras para avaliar se um profeta ele era verdadeiro ou falso. Quando nós lemos o capítulo 13 de Devarim, observem, e esse tratado, ele considera sim a possibilidade do profeta ele julgar, ele criar leis, o profeta ele inclusive trazer ordens que temporariamente poderiam infringir uma mitzvah. Então havia um critério de julgamento onde eles considerariam exatamente isso. No entanto, o próprio profeta que se apresentasse, ele estava sujeito a uma análise, a uma avaliação, como nós falamos no vídeo que comenta sobre a Semirá do Mashiach. No capítulo 13 de Devarim, fica implícito isso quando o texto diz: quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar ao meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Elohim vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a ele amareis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então, o próprio profeta que se apresentasse, ele passava por uma avaliação, ele passava por um crivo para saber se realmente ele era um profeta enviado da parte do Eterno ou não. Qualquer profeta que labutasse contra a Torá, ele seria descartado e passaria por um julgamento, uma pena capital que seria aplicada pela corte.
Então o profeta, ele apesar de ter a patente de criar leis, de julgar, ele também passava por uma avaliação. Isso não descarta a existência de um tribunal, de uma corte, como geralmente essas pessoas comentam, até porque havia diversos assuntos de ordem civil que precisava ser julgado, como por exemplo, quando se lê o capítulo 21 de Shemote, a partir do verso 22, o texto vai falar da lei de talhão, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Vai falar daquela pessoa que de repente numa briga feria uma grávida, uma gestante, e ela então perdesse o seu filho. Haveria a aplicação de uma pena proporcional, uma indenização. Então essa indenização, ela não ficava em cargo daquele que sofria o dano. Por quê? Para que essa pessoa não viesse a aplicar uma indenização desmedida, desproporcional. Então ali já está implícito a existência de uma corte para julgar a aplicação dessa lei indenizatória. E isso está implícito dentro do texto. E os estudiosos da Torá, obviamente, que entendiam essas questões. Então, nós vemos que em nenhum momento a Torá, por mais que ela não fale isso de uma forma explícita, há diversas passagens que mostram a possibilidade, sim, da existência de tribunais para julgar diversas causas, não só causas de ordem cerimonial. A Torá, ela é uma constituição, e como constituição, Israel como país, haveria a necessidade de uma corte para julgar. Então haveria um tribunal de 3 juízes, tribunais de 7 juízes, de 10 e de 23 e tribunal de 71 juízes, que era o chamado, por analogia, nós podemos dizer que esse tribunal seria o Supremo Tribunal Federal. Agora deixa eu falar uma coisa acerca da tradição. Quando se rejeita a tradição, quando a gente pega, por exemplo, um material de direito, nós temos lá o artigo, nós temos o parágrafo, nós temos os incisos, nós temos as alíneas, né? O que são cada um desses elementos dentro de um bloco compacto de lei, né? Temos o caput, temos a ementa. Uma ementa é como se fosse um resumo, né, da parte principal da lei, que aquele artigo ali está trabalhando, está tratando. Então, você tem um resumo da parte principal daquele artigo. Os incisos, os parágrafos, os incisos e as alíneas, elas são a explicação jurídica, normativa de um artigo. Então, quando eu digo que não há tradição, não há transmissão oral, é como se eu pegasse da nossa Constituição os artigos, as emendas, os incisos, os parágrafos, ou seja, toda a explicação de como um artigo deve ser aplicado, como uma lei ela deve ser aplicada, e apagasse tudo. Então você tem ali a lei. Por exemplo, você pega leis de caráter administrativo, né, no direito administrativo, quando vai estabelecer normas administrativas para aqueles que exercem alguma atividade no direito, na vida pública. Você tem lá a lei, dizendo que a lei ela pune, mas como que a lei é aplicada? Em que ocasião que essa lei é aplicada? Né? Por exemplo, quando você pega leis referente para você depor ou você tirar um presidente, um governador da administração de um país, né, ou de um estado, né? Você tem lá as leis referentes à improbidade administrativa. Em que ocasião isso é aplicado? Como se aplica essa lei? Então você tem ali o artigo, você tem a ementa, você tem os incisos, as alíneas, explicando justamente a lei. A tradição, o que nós chamamos de tradição, que é a Torá oral, a chamada Shebial-Peh, ela é a explicação do texto, como algumas leis devem ser aplicadas.
No vídeo anterior eu expliquei que o cristianismo ele entende a lei de talião como algo literal, eles interpretam a lei na sua literalidade. Se alguém furar um olho teu, você tem que furar o olho da pessoa. Se alguém arrancar uma mão sua, você tem que arrancar a mão da pessoa. Por isso que dentro do cristianismo há uma recusa em se aceitar a lei, se aceitar a Torá. Hoje, no vídeo de hoje, eu quero fazer uma outra analogia, fechar mostrando uma situação muito interessante, porque dentro do texto da Torá, dentro do judaísmo, existem diversos tipos de midrashes, né? E princípios interpretativos que são aplicados nesses midrash, né? Então você tem lá Kal Vahomer, você tem a chamada Gezerah Shavá, você tem os 7 princípios estabelecidos por Hillel e 13 por Shammai. Por exemplo, um exemplo desse princípio, o Shabat, ele é punido, a quebra do Shabat é punido uma pena capital. Porém, há situações em que o Shabat pode ser transgredido. A tradição ela vai dizer o seguinte, que no período da circuncisão, o Shabat pode ser transgredido. Se a tua circuncisão, a circuncisão de uma criança, cair no Shabat, o Shabat pode ser transgredido. Aí se aplica um chamado Kal Vahomer, ou seja, leve e pesado, ou seja, se a premissa menor é verdadeira, a maior é também. Vão se criar pelo menos 3 situações, ou seja, em relação ao Shabat, em que o Shabat pode ser transgredido. Que situações seriam essas? Situações de assassinato, idolatria, quer dizer, somente há 3 situações em que o Shabat ele não pode ser transgredido, aonde se preciso for, eu tenho que morrer, dar a minha vida por isso. Assassinato, idolatria e relações sexuais ilícitas, promíscuas. Então, se alguém me obrigar a adorar adorar um outro Elohim que não seja o Deus de Israel, eu não poderia fazer isso, eu teria que pagar a minha vida. Se alguém me obrigar a assassinar uma outra pessoa, eu deveria morrer. Eu não posso permitir que uma vida seja dada pela minha vida, porque a própria tradição vai dizer, com base em Devarim, em Levítico capítulo 18, o versículo 5, que diz assim, 18:5: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo o homem, viverá por eles. Qual é a interpretação? Que nós devemos viver pelo mandamento e não morrer por ele. Então, para morrer pelo mandamento, somente em situações excepcionais. Então, há situações, fora isso, você tem que viver pelo mandamento, né? Então, há situações em que a mitzvah de Shabat ela pode ser transgredida, ela pode ser quebrada, principalmente quando se trata de questões relacionadas com a vida, né? Então, voltando ao texto relacionado para nós fazermos o fechamento. Então, existe uma mitzvah em Levítico, capítulo 18, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui, capítulo 18, a partir do verso 10 ao verso 17, o texto ele vai descrever uma série de práticas de pecados incestuosa, né? Práticas incestuosas de pecado. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui mesmo. É a prática incestuosa de pecado. O texto ele vai dizer assim, a partir do verso 10: a nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à tua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é a mulher do teu tio, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha
não descobrirás, como se fosse uma enteada, né? Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez perante parentas são, maldade é. Em nenhum momento dentro desse texto, o texto ele vai falar da sua filha, ou seja, não descobrirás a nudez da tua filha, ou seja, da tua filha direto, de sangue, né? Em nenhum momento o texto fala isso. Então, se eu interpreto o texto na sua literalidade e entendo uma omissão dentro do texto como uma permissão, o texto não fala de um sinédrio, né? Então não pode ter sinédrio, não pode ter tribunal, né? A gente prega a lei pela via da anarquia, é dessa forma. Então, se não tem sinédrio, não pode ter sinédrio. A Escritura não fala de uma série de coisas. Então, com base nisso, na ausência do texto, eu digo que aquilo pode ser feito ou que não pode ser feito. O texto ele não fala de uma proibição explícita de uma relação incestuosa entre pai e filho. No entanto, a tradição, o mandamento, o Rambam, no chamado Sefer HaMitzvot, o livro dos mandamentos, a Mitzvah 336, ele vai dizer assim: na Gemara de Keritut lemos: nunca trate uma Gezerah Shavá levianamente. Gezerah Shavá é um dos 7 princípios de interpretação. É muito utilizado dentro do Talmud para se extrair alahá. Ele vai dizer: nunca trate uma Gezerah Shavá levianamente, pois observe, ele está comentando esse texto que nós lemos. Observe o mandamento da filha, é um dos mais importantes da Torá. E ele nos foi ensinado pelas Escrituras, apenas através de uma Gezerah Shavá, isto é, através do aparecimento da palavra Rena em 2 trechos relacionados. Rena é como se fosse um pronome demonstrativo feminino. Em 2 trechos relacionados, e da palavra Zima. Zima está relacionado com prostituição. Em 2 outros, observem que a expressão é: ele nos foi ensinado, e não nós o aprendemos. Por quê? Porque todas essas coisas nos foram transmitidas pela tradição através do emissário, e elas constituem a explicação tradicional, como explicamos na introdução à nossa obra, o comentário sobre a Mishnah. A razão pela qual as Escrituras, Torá, não mencionam explicitamente é apenas porque ele pode ser deduzido através de uma Gezerah Shavá. É isso o que o Talmud quer dizer com as palavras: ele nos foi ensinado pelas Escrituras. Ou seja, existem temas dentro da Torá Shebirtav, da Torá escrita, que não são totalmente explicitados. Eu costumo dizer que a Torá, e eu tenho explicado isso em algumas palestras, geralmente quando nós fazemos um estudo, uma leitura, nós fazemos as nossas anotações, né? Eu faço as minhas anotações e às vezes eu leio em cima de um texto, eu faço diversas anotações em cima de um texto. Ou seja, por trás de um texto há um mundo de explicação. A Torá é mais ou menos como se fosse a mesma coisa. É como se fosse links, né? Então, para cada verso, para cada mitzvah, há uma gama de referência e de explicações muito grande. A Torá, por ser transmitida de sábio para sábio, de estudioso para estudioso, como eu expliquei no vídeo anterior, por que da transmissão, né? E havia até uma reserva em se escrever a tradição oral, porque a ideia é que todas as vezes que eu precisava entender algo, eu tinha que recorrer ao meu mestre, ao meu professor. E o meu professor, o que ele aprendeu de um outro sábio. Então você tinha toda uma cadeia de entendimento que era conectada. Quando compilou-se a tradição, o que aconteceu? Essa cadeia ela foi rompida. Por isso que existe a necessidade de você estar sempre explicando a explicação. Havia o Talmud, a chamada Mishnah, o Talmud para explicar a Mishnah, a Gemara para explicar o Talmud, e por aí vai. E se isso não acontecesse, o que haveria, né? Eu interpretaria um texto de forma totalmente independente daquela cadeia de interpretação. E às vezes o Talmud ele vai dizer
que eu poderia estar fazendo uma leitura em um momento onde minha mente estivesse turbada, o meu espírito abatido, e então eu interpretar o texto de forma equivocada. A ideia de transmissão, ela é justamente para que venha se manter um equilíbrio. Então, por isso que a tradição, ela não é descartável. E esse texto que nós lemos, a ideia de uma proibição, de uma mitzvah, proibindo relação incestuosa entre pai e filho, ela é decorrente justamente da tradição, porque o texto ele não está explicitando, né? E no Sefer HaMitzvot isso vai ser elucidado, assim como no material que nós falamos na semana passada da lei de Italião. Interessante para que aqueles que se posicionam contra a tradição, o cristianismo ele faz a mesma coisa em relação a Atos 15. Nós só devemos observar aquilo que se encontra escrito no concílio de Jerusalém. Então, ali você tem a proibição de comer carne sufocada, sangue, tem que se abster da prostituição e da idolatria. Aí entende, ou seja, para o gentio a gente só tem que fazer aquilo dali. Então, ou seja, entenda a omissão como uma permissão. É a mesma coisa alguns segmentos que se dizem judaicos estão fazendo. E existe coisas dentro dos textos do chamado Novo Testamento que não está explicitado, está de forma implícita. Por quê? A tradição, quando o Novo Testamento foi compilado, ela não havia ainda sido compilada. Então, os apóstolos, Shelihim, eles escrevem os seus estudos, as suas orientações, dão orientações haláquicas com base justamente na tradição e na Torá, né? E eles não citam, né, a tradição, por quê? Porque a tradição ainda não havia sido compilada. Os antimissionários atacam muito coisas que Mashiach, ele diz, e que não é encontrado dentro, às vezes, uma citação dentro do Talmud. Por quê? Há questões haláquicas que Yeshua ele cria na hora, justamente com métodos interpretativos usados dentro do judaísmo, e ele então desenvolve uma alahá. Isso vai ser, por exemplo, visto muito em Matitial, capítulo 5, né? E os antimissionários atacam. E qual é a forma de criarmos mecanismos de defesa? Conhecendo a própria tradição. Então espero, meus irmãos, não é intenção do material ofender ninguém, afrontar ninguém, é apenas elucidar alguns conceitos. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar os nossos materiais, e nós ainda estaremos dando continuidade. Deixe suas dúvidas no vídeo, seus comentários, para que nós possamos então estar aprofundando um pouquinho mais o tema. Tenham todos um ótimo dia, um forte abraço a todos. Shalom, shalom.